Salve, salve, alunos e alunas do Canal Educação, sejam todos muito bem-vindos. Professor Marciano Brito, Ética e Relações Interpessoais. Olha só, Marciano Brito é uma prática do Canal Educação, o nome e o nome da família. Vem comigo, continuidade às 5 dimensões da ética empresarial. Estudamos um caso agora há pouco que serviu como introdução para falarmos sobre essas 5 dimensões. Antes, vamos resgatar alguns conceitos que já foram estudados, mas iremos agora, com esses conceitos, recordá-los para bem compreendermos essas dimensões da ética empresarial. Bom, turma, conceito de ética. Ética é uma reflexão sobre a moral. O que é a moral? É o comportamento humano. A ética é um estudo dos valores morais que orientam o comportamento humano em sociedade. Olha só que interessante. Observação. Nossas ações diárias para com o próximo, nossas relações interpessoais, nada mais são do que um reflexo da ética sobre o comportamento humano. Então, primeiro conceito resgatado, o conceito de ética enquanto reflexão sobre a moral. Outro conceito que resgataremos para essa aula, para compreendermos as dimensões da ética empresarial, é um conceito conhecido por vocês, que é o conceito de deontologia, a teoria do dever. O que nós devemos uns aos outros. É um ramo da filosofia cujo objeto de estudo é o fundamento do dever, normas e obrigações. É uma teoria sobre as escolhas dos indivíduos. O que é moralmente necessário e serve para nortear o que realmente deve ser feito. No mundo do trabalho, a deontologia ela é aplicada, tornando-se um conjunto de princípios, regras de conduta ou deveres de uma determinada profissão. A deontologia no mundo do trabalho torna-se um conjunto de princípios, regras de condutas e deveres que regem uma determinada profissão ou uma empresa. Podemos incluir o nome empresa nesse conceito de deontologia aplicada ao mundo do trabalho. Abraço carinhoso, Alagoinha, Cajazeira, Caridade do Piauí, Floresta do Piauí, Jatobá, Jurema, enfim, gente linda, maravilhosa que acompanha essa aula, turma de São Francisco do Piauí. Turma, nós recordamos muito bem que a deontologia, ela possui normas fundamentais, sendo que cada norma é aplicada a uma área específica. Há uma norma fundamental da deontologia, um dever deontológico que deve ser aplicado na área da profissão. Há uma norma fundamental, um dever fundamental da deontologia que deve ser aplicado na área das relações profissionais, no ambiente de trabalho. E há uma norma da deontologia na área da clientela profissional, um dever, aliás, são deveres, são normas. 3 normas fundamentais nessa área da clientela profissional, no que diz respeito ao dever, à dimensão deontológica. Bom, na área da profissão, ou seja, quando você exercer a sua profissão de técnico em informática, você deve zelar com a sua competência profissional e honestidade pelo bom nome ou reputação
da profissão exercida. Se você for um excelente técnico em informática, ético e competente, todos os técnicos de informática vão ganhar com a sua atuação profissional, porque você vai conferir uma imagem positiva dessa profissão. Basta você pensar na profissão dos motoristas de aplicativo. Quando nós citamos algumas empresas que trabalham com motoristas por aplicativo, a nossa primeira reação na atualidade qual é? Eles cancelam corridas, eles são desonestos, mal educados. Infelizmente, essa categoria profissional, pela conduta de não é mais alguns, muitos profissionais que exercem essa profissão, está tendo uma imagem desgastada, uma imagem mal vista que não corresponde com a sua origem há 5 anos atrás, quando nós encontrávamos motoristas bem vestidos, havia as balinhas, os copos com água. Balinha e copo com água é até algo descartável, mas uma pessoa bem vestida, honesta e íntegra é o básico que nós esperamos. Então, na sua profissão, zele pela bom nome e a reputação de todos os técnicos em informática ao desempenhar a profissão. No ambiente de trabalho, na área de relações profissionais, você deve ser um técnico leal e ser solidário com seus colegas de profissão ou da empresa no seu ambiente de trabalho. Você deve evitar críticas levianas, competição e concorrência desleal. E na área da clientela, ou seja, na sua relação com os clientes, você tem 3 normas fundamentais. A primeira, execução íntegra do serviço conforme o combinado com o usuário. Prometeu, cumpra. Se você prometeu esse serviço por esse valor, cumpra o que foi combinado. Cumpra o que foi prometido. Senão, você vai estar, certo, manchando a reputação da sua profissão, da sua empresa. Segundo aspecto, remuneração, ou seja, preço justo. Cobre pelo serviço um preço justo. Nem demais que seja uma exploração ao cliente, nem de menos que prejudique os demais profissionais da sua área. O preço deve ser justo. Segredo, sigilo profissional. Uma amiga minha, fisioterapeuta, ela me contou que houve um choque com uma cliente numa determinada casa que ela atende, uma família que ela atende. A enfermeira, ela queria que ela, fisioterapeuta, passasse escrito todos os movimentos que ela fazia com a senhora que era atendida, todos os movimentos descritos num caderno, que a partir de então, ela, enfermeira, ela faria esse papel de fisioterapeuta. Percebe então? A fisioterapeuta seria, né? Digamos assim, descartada, porque a enfermeira faria todos os movimentos com a bola, movimentos com aqueles objetos usados na fisioterapia. Essa minha amiga disse que ela recusou fazer isso e ela está correta, porque há algo chamado segredo, sigilo profissional, gente. Ela estudou 4 anos numa faculdade de fisioterapia para aprender essas técnicas. Muitas pessoas estudam 4, 5 anos faculdade de fisioterapia para aprender as técnicas. E como elas devem ser adequadamente, corretamente aplicadas. Você não pode passar para um terceiro, para um estranho, as técnicas que você aprendeu na academia. Ela preferiu abrir mão do cliente do que ensinar para a enfermeira. Olha só a audácia dessa enfermeira.
as técnicas da fisioterapia. E ela veio me perguntar se ela estava correta. Eu falei, você está corretíssima. Sigilo, segredo profissional. Porque nos anos 90, o Mr. M, que era um mágico mascarado, que revelava os segredos da mágica, porque ele foi tão criticado pela classe dos mágicos? Porque ele acabou com a magia da mágica. Hoje, no meu tempo de criança, quando víamos uma mágica, a gente ficava com os olhos brilhando. Depois do Mr. M, qual é a nossa primeira intenção? Saber como ele fez isso. A gente pesquisa na internet, no celular, como ele fez isso. Porque os segredos foram revelados. Não se revelam segredos, técnicas de uma profissão. Isso tudo é deontologia. Ética profissional, ética empresarial. Olha só, de um modo geral, ética profissional no desempenho da profissão é o profissional, ou seja, você, técnico em informática. E, finalmente, ética empresarial. Nós estudamos na primeira aula sobre essa dimensão da ética, a ética empresarial. Estudamos sobre esse ramo da ética por meio de um caso que nos despertou a atenção pelos seus desdobramentos. Olha só, ética empresarial, o nome já diz, o comportamento correto de uma empresa, de uma instituição, um comportamento correto da sua empresa dentro do seu ramo de atuação, diante dos seus clientes, concorrentes e colaboradores. Eu vou até escrever para não ser esquecido. Um comportamento da empresa diante dos seus colaboradores, aqueles que trabalham. O capital humano é um dos principais, se não o principal, capital de uma empresa. É o capital humano que faz a empresa funcionar. Bom, a ética empresarial ela possui 5 dimensões. A dimensão da sustentabilidade, a dimensão do respeito à multicultura, que foi o caso estudado pelo gerente, esse caso que estudando na primeira aula, um choque cultural, não houve um respeito à cultura do gerente, embora saibamos que cultura pode ser muitas vezes um estereótipo. Aprendizado contínuo, inovação e governança corporativa. Vamos ver cada uma dessas dimensões nesse exato momento e em seguida fazer algumas atividades. Sustentabilidade. A palavra-chave para sustentabilidade é gerações futuras. O planeta Terra não é meu. O planeta Terra não é seu. Ele não é nosso. Esse planeta nós tomamos emprestado das gerações futuras. Ele pertence aos nossos filhos, aos nossos netos, bisnetos. Quando chegar a vez deles de comandar esse planeta, eles também terão que ter a consciência, esse planeta não é meu, esse planeta é da geração seguinte. Infelizmente, a minha geração, e aí eu dou a mão à palmatória, a minha geração está tratando esse planeta como se fosse dela, e não estamos pensando nas gerações futuras. A sustentabilidade é uma dimensão da ética empresarial que nos diz: precisamos pensar no planeta Terra que estamos entregando para as gerações futuras. Então, algumas pessoas pensam que abrir uma empresa significa reunir recursos humanos e materiais que possibilitem a produção de bens e serviços. Não é bem assim. Toda empresa deve ser sustentável, ou seja, o lucro está sustentado, equilibrado em relação à proteção do planeta,
a defesa do meio ambiente. Toda empresa deve ter práticas que conservem e preservem a biodiversidade, que pratique a reciclagem das matérias-primas utilizadas nos diversos setores de produção, e que toda empresa deve reduzir o impacto ambiental das suas atividades sobre os recursos naturais, é o que nós entendemos por sustentabilidade ou responsabilidade ambiental. A motivação é sempre essa: atitudes que devem levar em conta o crescimento econômico ajustado à proteção do meio ambiente, na atualidade e para gerações futuras. Sempre pense, esse planeta pertence à geração próxima. Polo de Cristalândia está on! Maravilha! O polo de Cristalândia está on e está on. Maravilha, queridos, queridas. Eudes Franklin, abraço carinhoso. Turma, por isso que nós temos um conceito, e eu vou me ater a esse conceito para depois passar às outras dimensões da ética empresarial. Desenvolvimento sustentável, é o que se fala hoje em dia. A sua empresa, ela deve ser lucrativa, rentável, claro. Quem investiu tem que tirar o dinheiro do investimento e ter lucro. O foco de uma empresa é lucro, crescer. Porém, esse desenvolvimento, da sua empresa, ele deve ser capaz... Meu Deus... É um desenvolvimento que deve ser capaz de suprir as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das gerações futuras. É o conceito de ecoeficiência, uma empresa ecoeficiente. Aqui nós temos mais algumas práticas da ecoeficiência, do desenvolvimento sustentável, práticas essas que você poderá olhar com mais tranquilidade posteriormente, quando esse material estiver disponível no portal do Canal Educação. Vamos à dimensão 2, respeito à multicultura. Relação de várias culturas no mesmo ambiente. Toda empresa, ela deve refletir as mudanças sociais. Ela deve ser um lugar de multiculturalidade e representatividade. Ninguém pode ser desligado de uma empresa ou ter recusado a sua admissão numa empresa porque ela é católica e o dono é evangélico, ou porque o candidato é homoafetivo e o gerente não gosta de homoafetivos, ou seja, uma empresa, ela deve respeitar as diferenças que há na sociedade. Uma empresa que possui em seu quadro de trabalhos representantes de diversas, digamos assim, categorias de pessoas, é uma empresa multicultural. Foi o caso do nosso gerente estudado agora há pouco. Uma empresa que não respeitou a cultura do gerente, embora a empresa também não tenha sido ética no desdobramento, no acompanhamento desse caso. Continuando, dimensão 3, aprendizado contínuo. Aqui é você quando é criança. Sabe quando você vai aprender, parar de estudar? Nunca. Você tem que estudar para você passar na faculdade. Você tem que estudar para você se qualificar para o mercado de trabalho. Você tem que estudar para você crescer na sua profissão. Você tem que estudar sempre. A empresa precisa, toda empresa precisa dos melhores profissionais que estão disponíveis, melhores técnicos em informática, principalmente numa era em que surgem novas tecnologias. O funcionário, ele deve estudar para que a sua empresa, graças ao estudo, o aprendizado contínuo do seu funcionário, a sua empresa se ajuste
cresça junto com ele, se ajuste às mudanças sociais. Dimensão 4, inovação. Turma, a inovação é uma consequência do aprendizado contínuo. As empresas possuem, por obrigação ética, digamos, imperativo ético, elas devem investir em cursos de aperfeiçoamento e atualização para os seus colaboradores. As empresas precisam investir na atualização e no aperfeiçoamento de seus colaboradores, porque ela precisa de pessoas que sejam capazes de se adaptar às novas tecnologias e até mesmo a processos éticos. Uma empresa tem sim que fazer, certo, treinamentos na área da ética com seus funcionários. A ética, embora seja absoluta, ela vai, né, mudando no decorrer dos tempos, e nos últimos 20 anos houve uma mudança enorme na sociedade, no mundo, com relação aos valores éticos, tá bom? E, em seguida, a dimensão da governança corporativa, que será a nossa última temática, antes das nossas atividades, tá bem? Então, vamos lá, turma. O que é governança corporativa? Governança corporativa é um conjunto de processos, práticos e normas que regulam uma empresa. O objetivo da governança corporativa é garantir que a empresa seja uma empresa ética, que seja uma empresa transparente e que possua uma gestão que esteja, certo, em conformidade com a ética e a transparência. Noutras palavras, governança corporativa é a forma como uma organização deve ser administrada. A governança corporativa, ela possui 4 princípios. O primeiro princípio é a transparência. Olha aqui algo que faltou à empresa estudada. Ela não foi transparente com o seu colaborador, com o gerente. E pelo contrário, ela deve disponibilizar dados e informações constantemente aos stakeholders, às partes interessadas, informações que estejam de fácil acesso e que não sejam apenas dados financeiros, mas tomadas de decisão e andamento dos processos. Olha só, a transparência, ela não existiu no episódio estudado na aula anterior. As pessoas pensam que, né, portal da transparência deve conter apenas dados financeiros. Não. Deve haver mais do que dados financeiros. Deve haver discursos, deve haver discussões, certo? Afirmações, declarações e etc. Segundo princípio, equidade. Todo mundo ser tratado de forma justa e igual, independente do nível de participação ou cargo que ocupam na empresa. Desculpe se o que eu falar for um pouco preconceituoso, mas é só para a gente compreender isso, tá bem? Eu não estou falando que há profissões melhores que a outras, ou que cargo melhor que outro, ou que pessoa melhor que outra. É um exemplo somente didático para a gente entender o que é equidade, tá bom? Não me interpretem mal. Desde o servente até o gerente, no que diz respeito à hierarquia de cargos, todos devem ser tratados iguais e todos têm obrigações éticas, está bem? Isso é equidade. Continuando, prestação de contas. Então, nesse tópico, nós temos, de fato, a questão financeira. A administração deve prestar contas periodicamente sobre toda a movimentação econômico-financeira e, claro, no princípio primeiro a gente vê a questão de outras informações, né? É uma prestação que tem que ser clara e compreensível. E, por último, a responsabilidade corporativa, responsabilidade de todos. O zelo pelo ambiente de trabalho,
pelas relações profissionais é uma responsabilidade de todos os funcionários. Dimensão 5, compliance. Compliance significa o quê? Estar em conformidade. Uma empresa, ela deve estar em conformidade com leis, normas, códigos internos, por exemplo, código de ética, e códigos externos ao quais está submetida. Ou seja, se sua empresa é uma empresa ligada à área farmacêutica, você deve obedecer todas as leis da área farmacêutica. Se sua empresa é na área de informática, ela deve estar em conformidade com todas as leis da área de informática, aos códigos, às normas, códigos de ética profissional. Então, compliance é justamente isso, a conformidade. Alguns exemplos, olha só. A sua empresa deve estar em conformidade com normas trabalhistas, ambientais e regulatórias, por exemplo. E o que diz respeito ao ISO 9000, um grupo de normas técnicas que estabelecem um modelo de gestão de qualidade para as organizações. A sua empresa deve estar em conformidade com essas normas técnicas de gestão de qualidade. Lei anticorrupção e o próprio código de conduta da empresa e os códigos de ética profissionais. Isso é compliance. Isso é a conformidade da empresa com toda uma legislação. Sua empresa não pode infringir a lei, está bem? Continuando. E nessa dimensão da governança corporativa, nós temos algo que já foi estudado, o código de conduta, também chamado de código de ética, conjunto de regras e princípios que deverão ser adotados por todos os funcionários, colaboradores e prestadores de serviço da empresa. Já sabemos pela aula anterior que um código de conduta, ele abrange, olha só, uso dos recursos da empresa, lei anticorrupção, políticas e documentos, onde procurar ajuda, relação com o público externo, empregados e o ambiente de trabalho. Ele abrange toda a hierarquia da empresa, conselheiros, diretores, sócios, colaboradores e fornecedores. Temos o código de ética profissional, que diz respeito à profissão. Nós aprendemos na aula anterior sobre o código de ética do técnico em informática, código esse que foi desenvolvido pela Sociedade Brasileira de Computação, tá bom? E temos o código de ética empresarial, que nós vamos aqui dar uma última olhada antes de começarmos as nossas atividades. O código de ética empresarial, um documento oficial da empresa, um documento que vai, olha só, ditar e regular as normas que regem o funcionamento de determinada empresa ou organização. No código de ética deve estar contidos a missão, a visão e os valores da empresa, construindo a sua identidade organizacional. O que é a identidade organizacional de uma empresa? É a missão, a visão e seus valores. As características que cada empresa carrega, além do motivo dela existir e os objetivos que ela pretende alcançar. Temos aqui um exemplo do abrigo dos marinheiros, a visão, a missão, os valores. Dê uma olhada, por exemplo, valores: compromisso com a família naval, nossa razão de existir, ética, transparência e etc. E agora, não saia daí! Agora é o momento das nossas atividades! Para fixarmos o conteúdo, roda a vinheta, é hora de praticar! Curso Técnico Informática, volta para mim! E vamos fazer algumas questões relacionadas à temática de hoje. Primeira questão, leia o texto a seguir. Ultrapassando os limites do poder.
nós vamos estudar um caso, certo? E nós vamos definir qual área da deontologia trata desse caso. A área das relações profissionais, a área da clientela profissional, a área da profissão ou a área dos ofícios? Qual norma deontológica, em qual área da deontologia foi, certo? Foi, digamos assim, foi atacada nesse estudo de caso, e eu já adianto para vocês que você tem que ter estômago para acompanhar essa história. É uma história que o título dela, de fato, resume todo o enredo, ultrapassando os limites do poder. Quando um chefe, ele ultrapassa os limites éticos da relação profissional com uma colaboradora. E não é questão sexual, hein? É uma questão de fato profissional, mas que afeta a vida pessoal dessa colaboradora. Então, está com o estômago em dias, acompanhe a história comigo. Ela pode ser vista com mais detalhes nesse link, certo, desse site sobre ética empresarial. Vem comigo! Andréia trabalhava há mais de 2 anos numa das empresas da holding XXX. Professor, o que é uma holding? Uma holding é uma empresa cuja finalidade é participar de outras empresas. Por exemplo, uma holding, você funda uma holding, você não fabrica nada, a sua empresa não produz nada, mas você, com seu capital inicial, você tem R$1 milhão, funda uma holding. Com R$200 mil, você compra 50% das ações de uma farmácia. É um investimento que você faz. A sua empresa participa da administração de outra empresa. Então, com mais 400 mil, você compra 60% das ações de uma empresa, uma concessionária de automóveis, tá bom? Então, uma holding, ela vai participar da administração de outras empresas mediante um investimento que parte dela, tá bom? É uma empresa cuja finalidade é participar das outras empresas. Ela tem um escritório, desse escritório ela comanda essas ações. No caso, nós temos holdings especializadas num ramo da economia, por exemplo, uma holding que é especializada na área automobilística, outra na área bancária. E temos holdings que atuam em vários segmentos da sociedade. Nesse caso, olha só, essa holding era proprietária de diversas empresas das áreas agrícola e de mineração. Então, essa holding, ela colocou como foco ser proprietária de diversas empresas agrícolas e de mineração, tá bom? Da área agrícola e dessa área de extração mineral. Olha só, vamos voltar a Andréia. A Andréia, ela tinha uma boa relação com seu chefe, Vitor, guarde aqui o nome Vitor. Vitor considerava Andréia muito eficiente. Mas essa relação, ela estava fundamentada em algumas características que nós veremos agora. Bom, Vitor, ele foi promovido à gerência da holding. Toda vez que uma pessoa é promovida a um grande cargo numa empresa, uma de suas primeiras iniciativas é colocar funcionários ao seu redor que sejam de confiança. É algo comum. Nas empresas em que vocês forem trabalhar,
Quando mudar o gerente da empresa, provavelmente uma parte da diretoria vai cair, porque o gerente vai colocar pessoas de sua confiança próximas a ele. É algo comum você quer trabalhar com quem você confia. Alguns gerentes fazem isso automaticamente, já levam a sua equipe. Outros estudam a equipe e veem quais são os colaboradores que mais se ajustam à sua personalidade, ao seu modo de administrar e etc. Mas continuando. Quando o Vitor foi promovido à gerência da holding, ele não duvidou em levar Andréia com ele, porque Andréia era muito eficiente. Porém, algo aconteceu que coincidiu na mesma época em que Vitor foi promovido. Olha só o que aconteceu. Nessa mesma época, Andréia, que costumava ter problemas de sobrepeso, ela começou a frequentar uma academia todas as manhãs. Então, Andréia era uma pessoa que tinha problemas de sobrepeso, isso a incomodava enquanto ser humano, e ela resolveu, certo, dar um basta aos seus problemas de sobrepeso, frequentando uma academia todos os dias. No entanto, embora fosse às academias todas as manhãs, ela sempre chegava pontualmente na hora fixada em seu contrato. Ela deveria estar em seu trabalho às 10 horas da manhã. Então, ela começou a frequentar a academia às 8 horas da manhã para poder chegar a tempo ao serviço. Ela nunca atrasou. Ela continuava a ser uma funcionária eficiente. Além disso, nessa mesma época, apenas alguns meses depois, Andréia começou um relacionamento, né? Ela iniciou um namoro, razão pela qual ela deixou de ficar trabalhando até mais tarde, como fazia antes. Então, a Andréia, quando tinha problemas de sobrepeso e quando não estava namorando, ela chegava mais cedo à empresa e saía mais tarde. E isso despertou em Vitor uma admiração por seu trabalho. Só que ela começou a frequentar uma academia, é um direito dela, e ela também disse, a partir de hoje eu vou trabalhar somente durante o meu horário de trabalho, porque eu tenho um namorado, um relacionamento que me faz bem, certo? Um relacionamento amoroso que me faz bem, e eu quero estar com ele. Bom, ela não imaginava que iria passar por uma situação difícil por causa desse contexto apresentado nesse primeiro slide. Olha só, de repente, a relação entre Vitor e Andréia, que antes funcionava às mil maravilhas, começou a ter problemas. Problemas injustificáveis, diga-se. Que problemas eram esses? Por exemplo, Vitor, ele gostava da Andréia porque ela chegava antes do trabalho iniciar e ia embora depois que o expediente terminava. Vitor gostava porque a Andréia, ela doava-se à empresa, digamos assim, mais do que a empresa exigia dela. E quando a Andréia começou a frequentar, por exemplo, a academia de manhã, ele ficou chateado, porque queria que a Andréia chegasse antes do seu horário, como fazia sempre. Então, o que Vitor fez? Vitor, ele começou a convocar a Andréia para as reuniões 8 horas da manhã, hora em que ela estava na academia. Quando a Andréia chegava na empresa às 8 horas, Vitor chegava apenas depois das 10 horas. Ele estava implicando, como vocês dizem, implicando com a Andréia, porque ela não era mais aquele modelo que ele necessitava. Toda a diretoria estava satisfeita, contente com o trabalho da Andréia.
E eles demonstravam que estavam contentes, que estavam satisfeitos com o desempenho profissional da Andréa. Porém, Vitor nunca parecia estar satisfeito. Ele não gostava dessa nova Andréia, que não se enquadrava nos padrões que ele exigia, padrões esses antiéticos e injustificáveis. E ele manifestava permanentemente o seu descontentamento. Então, Vitor extrapolou os limites do poder. Ele disse para Andréia: olha, Andréia, eu gostava melhor de você quando você era obesa. Você trabalhava melhor quando era obesa, atingindo profundamente o amor próprio da Andréia, a autoestima. Então, Andréia, diante desse caso, claro, de assédio moral. O que é assédio moral? Quando a pessoa sofre uma violência emocional do seu chefe. Quando a violência é sexual, uma insinuação sexual, o assédio é sexual. Quando é uma violência emocional, o chefe, por exemplo, age como o Vitor, é um assédio moral. Ambos podem resultar em processos trabalhistas gravíssimos. Então, Andréia, diante do assédio moral, ela se sentia desolada. Ela não entendia o que estava acontecendo. Afinal, ela continuava sendo uma funcionária eficiente, admirada por toda a diretoria da empresa. Ela só não agradava o Vitor. Ela continuava se esforçando ao máximo a cada trabalho realizado, mas sentia que não poderia aguentar por muito tempo essa situação. O assédio moral, essa violência emocional, ela produz, por exemplo, síndrome de Burnout. O que é uma síndrome de Burnout? É quando a pessoa não se sente bem no ambiente de trabalho e, quando ela está em casa, o simples fato dela pensar no trabalho ou imaginar, estando em casa à noite, que no dia seguinte, pela manhã, estará no trabalho, gera na pessoa uma série de reações fisiológicas, tontura, certo? Dor de cabeça, vômitos e assim por diante. Certa manhã, Vitor chamou Andréia em sua sala e chamou para quê? Para repreendê-la duramente, para chamar a sua atenção, para brigar com ela. E o que foi que ele fez? Olha só, questão de ética empresarial, né? Quando se ultrapassa os limites da ética empresarial. Ele afirmou que ela havia elaborado muito mal uma informação. Ele pediu um relatório para a Andréia e disse: olha, seu relatório está mal feito. A Andréia perguntou por quê? Porque você não colocou a numeração das páginas. A Andréia pediu desculpas e disse: mas o conteúdo está bom? E ele respondeu: olha, eu ainda não li. Ele não leu o relatório, chamou a Andréia, foi grosso com ela, repreendeu pelo fato de não haver numeração de páginas, sendo que ele nem havia lido o conteúdo do relatório, né? Ele se focou num detalhe e esqueceu todo. Andréia sentiu que isto era mais do que poderia suportar. O trabalho não a motivava mais. Ela entrou num quadro de síndrome de Burnout. Ela chegava no horário e se retirava o antes possível. Ela então perdeu todo o respeito que antes nutria pelo chefe. Ficou uma relação fria. A situação atingiu um limite insuportável quando Vitor, muito bravo, porque Andréia já não ficava além do horário, como ela ficava antigamente,
ela chegava antes do horário e ia embora depois, Vitor exigiu que ela ficasse como antes, além do horário. E se ela não aceitasse, ela seria demitida, despedida. Que ela deveria chegar mais cedo e sair mais tarde sempre. Andréia, então, deveria escolher entre seu trabalho e sua vida privada, saúde, namorado e, claro, outros elementos, seus pais, etc. O resto da equipe, ciente da situação, tomou partido da Andréia. Afinal, ninguém gosta de ficar trabalhando além do horário. Eles perderam o respeito pelo chefe, confiavam menos nele e lhe dirigiam a palavra o mínimo possível. Como essa história termina? Acesse esse link e você descobrirá. Vamos deixá-los nesse ponto da história para partirmos ao nosso item. O nosso item pergunta: o texto lido aborda uma área da deontologia no mundo do trabalho. Qual? Sabemos que a deontologia é a teoria do dever e que, para cada área do mundo do trabalho, ela possui uma norma fundamental. Ela tem uma norma fundamental para a área das relações profissionais. Ela possui 3 normas fundamentais para a área da clientela profissional e ela possui uma norma para a área da profissão. A área dos ofícios não existe. De cara podemos eliminar, certo, a letra D. Em sua opinião, esse texto está falando de relações profissionais, entre profissionais, de relações da empresa com o cliente, ou está falando da profissão em si, de gestor, administrador? Pois bem, sobre o sigilo profissional, perdão. A resposta é área das relações profissionais. Qual é a norma fundamental da deontologia na área das relações profissionais? Vamos recordar? Lealdade, perdão, deixa eu apagar. Lealdade, solidariedade profissionais são os 2 valores fundamentais, lealdade e solidariedade profissionais, que devem resultar o quê? Numa situação em que sejam evitadas críticas levianas, críticas, por exemplo, feitas pelo Vitor, essa crítica que ele fez. A Andréia foi uma crítica leviana. Leviana. Ele nem leu o relatório e criticou o trabalho da jovem. A competição e a concorrência desleal. Então, o texto lido abordou uma relação, uma área de deontologia no mundo do trabalho, que é a área das relações profissionais. Para você que acertou, Eudes Franklin, Alagoinha, Cajazeira, Caridade, Floresta, Jatobá, Jurema, enfim, gente linda, maravilhosa, Cristalândia, para você que acertou, aquele 10 com louvor. Maravilha, maravilha. Que coisa linda, que coisa bela, pode comemorar. Vem comigo, 10 minutos, temos ainda tempo para mais perguntas. Olha só, agora de V ou F, hein? Assinale a alternativa V, se ela for uma dimensão da ética empresarial, e assinale F,
Se não for uma dimensão da ética empresarial, se for, por exemplo, um dever, por exemplo, porque um dos itens não é dever, tá bom? Vamos lá, vem comigo. Sustentabilidade. Expliquei errado, perdão. Deixa eu reexplicar aqui a pergunta, tá bem? Ó, V, se for uma dimensão da ética empresarial. E F, se não for uma dimensão da ética empresarial. Nós sabemos que a ética empresarial possui 5 dimensões. Então, elas estão aqui, dentre as 8, 5 são dimensões da ética e 2 não são, entre as 7, tá bem? Então, vem comigo, ó. Sustentabilidade é uma dimensão da ética empresarial? Certo, verdadeiro. Seguindo, tradicionalismo é uma dimensão da ética empresarial? Tradicionalismo, verdadeiro ou falso? Não, né, gente? Tradicionalismo não é uma dimensão da ética empresarial. A ética empresarial trabalha com inovação, não com tradicionalismo. Inovar sempre. A inovação que deve ser uma consequência do aprendizado contínuo. Respeito à multicultura é uma dimensão da ética empresarial? Sim, verdadeiro. Já temos 2, faltam mais 3. Aprendizado contínuo é uma dimensão da ética empresarial? Verdadeiro. Aprendizado contínuo é uma dimensão da ética empresarial. Arcaísmo. O que é arcaísmo? Arcaísmo é algo tradicional, é algo antigo, é algo ultrapassado. Nunca o arcaísmo será, certo, uma dimensão da ética empresarial. Porque, por exemplo, se uma empresa é arcaica, ela pode se pautar por valores arcaicos, valores do século passado, numa sociedade que mudou muito nesse quarto quase de século XXI. Então, o arcaísmo é falso, não é uma dimensão da ética empresarial. Inovação é uma dimensão? Verdadeiro, inovação é uma dimensão da ética empresarial. A inovação é uma consequência do aprendizado contínuo. Governança corporativa? Verdadeiro. É uma consequência, aliás, é uma dimensão da ética empresarial. Vamos conferir. Aqui está VFVV, FVV, VFVV, FVV. Acertamos! Olha só, Cajazeiras, VFVV, FVV, perfeito! Cajazeiras! Vou colocar aqui Cajazeiras. Cajazeiras merece uma nota. E essa nota é aquele 10 com louvor. Maravilha, maravilha. Que coisa linda, que coisa bela. Pode comemorar. Vem comigo, olha só. Terceiro ponto. Você vai ler a definição abaixo e você vai dizer qual dimensão da ética empresarial foi definida. Então, vem comigo. Vamos ler essa definição e vamos dizer se ela está relacionada ao respeito à multicultura, à governança corporativa, à inovação ou ao aprendizado contínuo, tá bom? A definição é... Vou marcar aqui com marca-texto. Perdão, deixa eu apagar. Deixa eu ver se está a letra cor amarela. A definição é, olha só, vem comigo. É o conjunto sistêmico de processos, práticas e normas que regulam uma empresa com o objetivo de garantir a ética, transparência e gestão. É o respeito à multicultura? Não. Respeito à multicultura são várias culturas contempladas no ambiente de trabalho, não é? É a inovação? Não.
A inovação é uma consequência do aprendizado contínuo. Nós estamos falando, Cajazeiras de novo, acertou em cheio. Estamos falando de governança corporativa. Para você que acertou, e é um 10 com louvor para Cajazeiras. Para você que acertou, é aquele 10 com louvor. Maravilha, maravilha. Que coisa linda, que coisa bela. Pode comemorar. Vem comigo. Temos mais? Será que temos mais? Olha só. Leia a definição abaixo. Modelo de gestão capaz de fomentar a produção de modo sustentável, minimizando as agressões ao meio ambiente, sem comprometer as gerações futuras. Qual dimensão da ética empresarial foi descrita acima? Foi o respeito à multicultura? Não. Multicultura é quando várias culturas estão, contempladas no ambiente de trabalho. É a inovação? Não, não é inovação. Governança corporativa? Não. Governança corporativa é um conjunto de processos, até que está relacionado com a definição, mas não é. E o povo de Cajazeiras colocou letra B, sustentabilidade. Ficou assim, ficou claro, não é? Quando colocou aqui modo sustentável, falar de sustentabilidade, mais uma vez, Cajazeiras merecendo aquele 10 com louvor. Maravilha, maravilha. Que coisa linda, que coisa bela. Pode comemorar. Agora vem comigo, turma. Temos mais uma agora sobre os princípios da governança corporativa. Devemos marcar o que não é princípio. Nós sabemos que há 4 princípios na governança corporativa. Um deles é a transparência, outro é a prestação de contas, outro é a responsabilidade corporativa e, em seguida, a equidade. O assédio moral nunca será um princípio da governança corporativa. O assédio moral é um distúrbio na governança de uma empresa. Cajazeiras do Piauí, o polo que se recusa a errar. Muito bem, eu vou ter que colocar o nome de Cajazeiras, porque os alunos de Cajazeiras, eles se recusam a errar. Eles se recusam. Colocar na cabeça, a gente não erra, jamais erraremos, e de fato, não erraram, acertaram. Aquele 10 para vocês, com louvor. Maravilha, maravilha. Que coisa linda, que coisa bela. Pode comemorar. E então, turma, enfim, essas são as nossas referências bibliográficas da aula. Nossa aula chegou praticamente ao fim, falta 1 minuto e meio. Aqui temos a nossa revisão. Hoje nós recordamos o que vem a ser o conceito de ética, uma reflexão sobre a moral, o comportamento humano. Hoje também recordamos o conceito de deontologia, suas áreas de atuação, onde há normas fundamentais, como a profissão, relações profissionais e a clientela. Recordamos o conceito de ética profissional, certo? Princípios que regem uma profissão, um trabalho, uma atividade específica. E a ética empresarial, trouxemos até um caso sobre ética empresarial, aliás, 2 casos sobre ética empresarial, tá bom? Valores morais e éticos de uma empresa. E aprendemos o que vem a ser as dimensões da ética empresarial: sustentabilidade, respeito à multicultura, aprendizado contínuo, inovação e governança corporativa. Em nossa próxima aula, vamos retornar à temática do código de conduta, código de ética, refletindo
como desenvolver e implantar um código de ética numa empresa. Espero que tenham adorado Alagoinha, Cajazeira, Caridade, gente linda, maravilhosa, Floresta do Piauí, Jatobá, Jurema e também o pessoal de Cristalândia, Eudes Franklin. Até a semana que vem. Um abraço carinhoso. Salve, salve e tchau!